Olá, best-sellers! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai receber aqui uma pessoa maravilhosa. Bom, como todas as pessoas que a gente recebe aqui nessa casa, né? Mas olha, tá maravilhosa essa convidada, porque eu tô muito ansiosa para essa conversa. Ela, que é professora há 26 anos, com uma carinha de 20, viu, gente? Atua na área de linguística, cortesia, descortesia, comunicação empresarial e inteligência emocional na configuração de liderança. É pesquisadora, professora do ensino superior, orienta trabalhos de pós-graduação, já foi corretora de redação por anos, doutora em linguística, pós-doutorado em linguística, já ministrou palestra para professores, diretores e supervisores pela editora. E, olha, esse resumo dela tá maravilhoso. Vamos receber ela com muito carinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Fabiana. Fabiana o quê? Fabiana Meirelles. Fabiana Meirelles. Gente, não perguntei o sobrenome da convidada. Fabiana Meirelles. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olha, é um prazer receber você aqui nessa casa. E para vocês, como tudo que é bom, compartilha. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela galera que precisa ouvir o que a nossa amiga aqui, ó, tem para falar. Porque só conteúdo top, viu? Vem comigo que hoje esse episódio tá bombando. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para você que já é acadêmica e tudo, conta para mim, qual foi o livro que mudou a tua vida? Nossa, esse livro que mudou a minha vida. Interessante, né? Porque eu como leitora, eu como estudante, né, na área de línguas, literatura, né? É interessante. Há vários livros que eu sou apaixonada, mas um livro que mudou minha vida, que eu sempre gostei bastante, né? Desde mais nova, né? Preciso relê-lo, mas eu sou apaixonada. Foi Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Machado de Assis também, eu diria que desde, né, mais nova sempre gostei de Machado, já tive um grupo de estudos de Machado. E eu sou apaixonada porque reler Machado é assim, entrar no universo do inconsciente, né? Num universo totalmente freudiano, lacaniano, embora ele escrevesse um pouco antes, né, dos estudos já de Freud e Lacan, né? Mas eu sou apaixonada por Machado de Assis, né? E assim, eu acho que muda, transforma, né, como que a gente enxerga a sociedade, como que nós enxergamos o outro, né? A miséria humana, como que a gente enxerga o capitalismo, né? Como que a gente enxerga as relações, as relações, elas são sempre conflituosas, as relações em geral, né? Então, acho que o Machado, ele nos traz esse ensinamento, né? Mas eu sou apaixonada também, Clarice Lispector, né? Meus poemas, Drummond, Manuel Bandeira. Olha, um adendo, gente, sobre Clarice Lispector. Pelo amor de Deus, alguém me explica a Hora da Estrela? Por favor. A Hora da Estrela. Eu tô mais na Paixão Segundo GH, né? que é um livro de cabeceira, do que a Hora da Estrela. Mas a Hora da Estrela é um livro bonitinho, né? Eu até dei a edição especial para minha filha, que ela também queria conhecer, ler A Hora da Estrela, mas eu tô mais especialista ali nos contos da Clarice, A Paixão Segundo GH, A Cidade Sitiada, né? Então, assim, principalmente esses romances que estão mais, assim, que estão agora no Zeitgeist aí da época, aí, né? Eu gosto bastante. E eu também, eu não sei se você já chegou a ler Conceição Evaristo, também, Sim. Canção para Ninar Menino Grande. Eu também estou, né, numa leitura da Conceição, acho interessantíssima a obra dela, né? E também buscando sempre, assim, aliar com a psicanálise, né? Entender um pouco melhor ali aquelas paixões, as relações, né? As mulheres. Enfim, eu acho que é o que nos toca hoje também
né? Acho que eu sou romancista, né? Então, Sim. todas as histórias que a gente escreve têm uma razão, né? Todas essas histórias desses escritores que você disse, vêm, eu acho que da vivência deles, né? Porque as minhas Vem do vieram. contexto, né, também cultural, né? Essa questão do social, né? E também, claro, que tem, não se resume apenas uma, vamos Só dizer isso, assim, né? uma autobiografia, né? Mas é claro que tem um traço, o estilo, né, pessoal, subjetivo dele ali na escrita. A gente carrega isso, né? Eu sou muito apaixonada, sempre fui muito apaixonada por história de época. E eu me perguntava, a gente lê muito, né, história de época britânica, né, Bridgerton, Sim. eh, essas, Você falou Orgulho que. e Preconceito Ah, e tal. sim. Só que Jane Austen, né? aí, é genial, sim. É. Aí eu quis escrever uma história e eu ficava, gente, tá, mas eu não quero escrever essa história britânica com baile, com todas essas coisas, porque eu quero escrever uma história que condiga com a realidade do nosso país na época. E aí eu fui pesquisar. E a minha família, ela é de origem italiana, então eu fiz uma mistura de italiano do italiano com o brasileiro e também fiz muita pesquisa, porque meu livro se passa na época da Primeira Guerra Mundial. Bacana. Então, eu coloquei muitos itens, uma verdadeira aula de história, assim, sou apaixonada por história. Sim. E era um tema que eu tinha medo de escrever, né? E a gente tem tantos, tantos escritores que escrevem tão bem sobre esse passado, né? Essa história passada da gente. E a gente, às vezes, olha assim e fala, poxa, é, tem gente que prefere ler literatura de fora, né, do que ler a literatura brasileira. Sim, eu gosto da brasileira também, mas gosto das outras literaturas. Eu Também também gosto gosto. bastante. A minha primeira, assim, o meu primeiro crush literário foi do Nicholas Sparks. Eu era apaixonada nos livros dele, apesar de ter vontade de matá-lo no final de cada livro, porque é sempre uma surpresa, né? Se o personagem principal vai viver ou morrer. É igual você falou, essa questão de escrever muito assim, nos bailes, nos salões, né? Então, acho que isso é muito essa literatura do fim do século XVIII, início do século XIX, né? Bem aquele romance romântico, né? Meus romances são românticos, São mas românticos. tem uma pitadona de drama. Ah, tá. Adoro. Tá. Adoro. É que os romances românticos, eles são bem assim. Dramáticos. E me conta uma coisa, Fabiana. Nossa. Você também escreve? Escrever assim, eu já publiquei 2 contos, né, mas atualmente eu não escrevo esses textos literários, né. Eu mais no acadêmico mesmo, nos artigos, né, essas publicações. Eu tenho aí um projeto, né, de um livro, de práticas metodológicas para professores, né, que ele tá no tá ali, né, nas escritas, mas não tem ainda data correta, né? E é isso, né? Então, eu não escrevo tanto literatura, né? Gosto bastante, mas a literatura ela entra como um corpus de análise, né? Um corpus de análise. Você gosta mais de consumir e de analisar do E que analisar isso, propriamente a de escrever. De questão escrever você... linguística, isso, escrever. Eu até comecei um romance na pandemia. Olha! Tem um romance que eu comecei. Ele ficou lá, né, 2020. Eu abri um pouquinho no fim de 2020, eu escrevi algumas páginas, né? Eu até deveria, né? Acho que Continuar? continuar, sim. Mas ele tá ali, né? Em algum momento sai. Quem sabe, né? Mas ali as minhas inspirações são todos esses aí, né? As Sempre, né? minhas inspirações. A gente tem os nossos. É porque é que nem eu falo do Nicholas Sparks, né? Sim. Mas as minhas inspirações são Nicholas Sparks e Dan Brown.
Ah, Eu gosto muito desse romance aventuresco que a pessoa tem que, sabe? Não é só esse romance de amorzinho. Eu gosto de colocar o povo para correr atrás. sim, é interessante, né? Esse romance também que tem um pouco mais de, eh, igual eu te falei, essa questão, eu gosto mais dessa questão também, mais do eu ali, da psicanálise, né? Eu gosto um pouco, por isso que eu falei até da identificação com Machado, com Clarice, né? Conta um Então, pouquinho pra gente quem é a Fabiana, a Fabiana acadêmica. a Fabiana acadêmica. É, bom, eu eu sou estudante, né? Assim, falo estudante eterna, estudante, né? Eu terminei o pós-doutorado com uma professora supervisora queridíssima, né? Ana Larissa, que está na Alemanha, ministrando aulas também, né? Como professora visitante. É, eu, a Fabiana acadêmica é uma Fabiana que ali preocupada um pouco com essas questões, as contribuições, né, nos meus estudos, principalmente da descortesia, da impolidez, né, linguística, que é o que eu estudo, nas obras do Nelson Rodrigues, né, eu tenho estudado Nelson Rodrigues, no entanto, vai ter uma publicação aí também internacional, né, de um Uhum. texto, eh, né, que foi aprovado. E essa Fabiana sempre em busca, né? Eu troco, né, a questão teórica com outros colegas. A gente sempre apresenta alguma coisa em congressos, né? Então sempre assim lendo, né? Que a gente tem que ler muito essas teorias, né? E às vezes surgem dúvidas. Tem coisas que a gente vai incrementando, então nunca é assim concluído, né? Então a gente sempre está ali no processo de aprendizado, né? Não dá para a gente falar assim, encerrou, né? Embora eu tenha terminado esse pós-doutorado, né? Mas não, tem muitas coisas ainda a estudar. Assim, eu acho que a gente tá sempre propenso a aprender alguma coisa, né? Exatamente, Sempre, sempre. às vezes a gente acha, eu acho que nem acha, né? Porque quem acha que sabe tudo, tá perdendo tempo aqui. Exatamente. Mas às vezes a gente, pô, terminei o estudo, agora parou. Mentira. Vai Não, a ter outra coisa gente pra. sempre tem, né? Até mesmo quando eu terminei o doutorado, eu Fora acho que que quem gosta, gosta, né? sim, eu acho que a gente sente essa necessidade de eh, sempre ler, estudar, escrever, né? Porque tem que escrever, mesmo que não seja esses textos literários, mas os acadêmicos, né? A gente tem que escrever sempre Aqui, para ampliar esse universo. aqui, se você for prestar atenção, quando você for prestar atenção, tudo que a gente tem aqui tem o X, né? O X da multiplicação. Muitas pessoas, quando passam por aqui, acham que é multiplicação financeira, mas na verdade é multiplicação do conhecimento, porque o conhecimento ele traz o restante como consequência. Quando você adquire conhecimento, as outras coisas são consequência. Então aqui a gente impulsiona muito isso de passar conhecimento, passar ferramentas, entregar ferramentas em que porque a inspiração é muito bom. É muito bom a gente sair de um lugar inspirado, estar perto de pessoas que nos inspiram. Só que quando você chega em casa e se depara com a realidade difícil ou com um problema que você tenha, porque às vezes as pessoas confundem você ter uma realidade difícil com você ter uma realidade financeira difícil. Mas Uhum, na verdade, às vezes a pessoa tem tudo que ela pediu a Deus, financeiramente, mas ela não tem uma realidade fácil. Então, só inspiração não adianta, a gente precisa de ferramenta, né? Entregar ferramenta real. E quando a gente busca conhecimento, a gente tem como oferecer essas ferramentas reais para as pessoas. E é isso que você faz, você oferece todos os dias ferramentas isso. reais para os seus Meus alunos, para as alunos, pessoas sim, que leem as suas teses, certo? sim. Sempre estudando, preparando as aulas, né? Então, fora que a gente aprende muito com os alunos, né? Eu acho que isso é interessante.
Eu gosto muito, acho que a sala de aula é onde eu praticamente me realizo, né? Eu acho que é tudo, né? Já dizia Confúcio, quem trabalha naquilo que ama, não trabalha um dia sequer na vida. É muito bom. Eu ouvi a minha vida inteira, nunca transforme o seu hobby em trabalho. Uhum. Porque todas as pessoas consideravam a escrita um hobby. E aí eu descobri que a escrita, no ano de 2023, movimentou 150 bilhões. Nesse 150 milhões. Nesse ano foi 2,8 bilhões. Então é muito dinheiro. E as pessoas achavam que era hobby. Quando eu descobri que realmente não era um hobby, era um trabalho, que não estava transformando o meu hobby em trabalho, começou a ser mais leve. Porque quando a gente transforma o hobby em trabalho, ele se torna exaustivo, né? Mas quando a gente entende que aquilo não é um hobby, sim um trabalho, se torna tão leve, fluido, não é? É verdade. É bom, é muito bom. E conta pra mim, quando que você decidiu que você queria ser docente, que você queria dar aulas? Eu desde criança eu, eu brincava, né, como professora. Eu, eu tinha aquela coisa, né? Você senta ali, eu que vou ser a professora, eu que vou fazer isso. Eu já gostava também, né? E além de que teve um momento que eu tirava dúvidas, né? Quando as pessoas tinham dúvidas, eu gostava de explicar, né? Uhum. E isso vem da infância mesmo. Ah, eu também sempre gostei bastante de ensinar. Eu sempre tive muito paciente para ensinar. Talvez em outras coisas eu não seja tão paciente, mas para ensinar eu sou bastante. E só que eu nunca pensei em ser professora. Por que que eu não pensei em ser professora? O nosso país ele tem muito o que valorizar nos professores, Exatamente. né? Tem muito o que valorizar, porque se não fosse aquele professor do primário ali, da primeira série que ensina o ABC, não existiria profissão nenhuma, né? Sim, Porque a pessoa precisa, um grande médico conceituado precisou de uma professora de primário para poder aprender a escrever, para poder escrever as teses e as receitas, isso tudo que eles fazem. E o professor não é não é valorizado no nosso não, país. E isso tem um motivo, obviamente, né? sim, Mas eu optei por me tornar mentora, porque a gente ensina e aí é derivadamente a mesma coisa. Mas a gente ensina e aí sim a gente é valorizada, né? É interessante isso. E como docente em uma universidade, você também é uma mentora. Você não é a professora, você é uma mentora, porque você ensina uma profissão àqueles que querem, né, é, crescer sim. e querem ter uma Só profissão. que o olhar é O olhar é diferente dentro diferente. do grupo específico que vai fazer a mentoria, né? Que vai Uhum. participar da mentoria, né? Sim, sim, é Então, diferente. às vezes a gente tem, claro, estudantes que valorizam muito e tem aqueles que não também, né? Uhum. Que não valorizam o nosso papel ali, né? E você dá aula do quê? Eu dou aula de língua portuguesa, Hum, produção textual, olha, interessante. produção textual, eh, dou aula, né, de comunicação empresarial, né? E que mais? Bastante É coisa. bastante coisa. É, é literatura, Literatura é né? bom. Olha, você, tô achando sim, você é uma profissional completíssima. Maravilhoso isso. E como eu já falei para você, né? Eu tenho uma experiência também, né, em outras áreas, como já ministrei palestras para professores, né, para supervisores, para diretores, já trabalhei também, né, em editoras, fazendo esse tipo de trabalho, já ministrei também eh, com outros colegas, né, isso em escolas, a gente já fez esse trabalho também, né, e já corrigi redação de alguns vestibulares, né? Enfim, tem
Tem uma vasta gama Tem uma de conhecimento experiência. aí que é a perder de vista, né? Experiência no ensino técnico superior, né? Já trabalhei também em colégios particulares, né? Enfim, tem uma experiência aí, né? Isso é bom. E eu queria saber de você, assim, como que você se imagina daqui a 5 anos? Quem vai ser a Fabiana daqui a 5 anos? Fabiana poderosa. Conta mais. Eu espero uma Fabiana ministrando, assim, dando várias mentorias para aqueles grupos enormes, né? Ó, um público de 2.000 Público de pessoas. 2.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Que incrível. Incrível. Olha, sabe que o Walt Disney diz que tudo que dizia, né? Que tudo que a mente humana é capaz de sonhar, ela é capaz de realizar. Exatamente. O Então, pensamento firme, positivo. não é? A gente consegue. A gente Eu sou consegue. prova viva disso, viu, gente? Vocês sabem. O podcast, para você ter ideia, eu nem idealizei. Eu tentava fazer em casa, não dava muito certo, ficava ruim, eu nem postava. E aí eu desisti. E aí agora eu tenho o meu. Então, eu nem idealizei. Outras coisas eu idealizei, pensei, sonhei e conquistei. Então a gente consegue. Tudo que a gente idealiza, a gente consegue. Obviamente, a mudança tem que vir de dentro. O primeiro passo tem que ser sempre nosso. Sim. Mas acredito que daqui 5 anos você vai ser a Fabiana mentora. Mentora Maravilhosa. poderosa. Aliás, muito menos do que 5 anos, claro. É muito menos. E conta pra mim, quem é a Fabiana na vida pessoal? Na vida pessoal. Ó, Em que sentido você quer? a Fabiana mãe, A Fabiana a mãe. Fabiana mulher, conta pra gente, porque eu acho que é um conjunto, né? A gente é uma profissional, uma puta de uma profissional, mas a gente também é uma puta de uma mulher. Eu, Fabiana mãe, né? Eu sou uma mãe, não sou assim, sou apaixonada, amo a minha filha, mas não sou aquela mãe que prende, aquela mãe, né? Eu sou uma mãe um pouco com a cabeça mais aberta, né? Um pouco não, eu sou com uma cabeça aberta. Tenho a minha dedicação, tenho minhas falhas, como todas as mães têm, não sou perfeita, nem quero, né? Ser Não vem com perfeita. manual não vem com manual de instruções, Aprendo né? todos os dias, né? E às vezes eles ensinam a gente mais do que a Exatamente. gente ensina pra eles, Aprendo né? todos os dias, assim, a ser uma pessoa até melhor. Eu acho que isso nos ensina, né? Que eu acho que um ponto muito importante é nós queremos mudar, né? Eu não tenho nenhum tipo de ideia fixa. Eu acho que eu sou aberta, né? E ao aprendizado, essa coisa de ego, isso já foi, não tenho isso mais, assim, Isso elevado. é muito bom. Isso é muito bom. E a Fabiana mulher eu gosto de desafios, né? Fabiana mulher gosta de desafios, gosto, né? Gosto da comunicação, eu gosto dos amigos, né? Gosto de estar com pessoas, isso me faz bem, né? E assim, a Fabiana mulher, ela é sensível também. Ela tem um lado sensível. Sempre, né? Sempre é um lado tocante. Ela não é essa pessoa tão, assim, séria, ruim, né? Assim, rígida. Então, tem um lado ali muito sensível, humano. Isso é muito bom. A gente precisa ser. Eu costumo falar que a gente precisa. Põe o chapéu da mãe rígida, aí tira o chapéu da mãe rígida. Põe o chapéu da mãe cabeça aberta, aí depois põe o chapéu da mulher sexy, depois põe o chapéu da mulher um pouco mais séria. E assim a gente vai trocando de chapéus na nossa vida, porque a gente precisa ser versátil, né? A gente precisa, em cada momento da nossa vida, a gente precisa ser uma mulher diferente. E a mulher, principalmente, porque o homem, ele precisa também trocar de chapéus, mas eu acho que
a mulher tem uma coleção maior de chapéus, né? Pra fazer essa troca, não é É verdade? verdade. Exatamente. A gente E- tava... Diga. Não, é isso mesmo. É igual, você foi super receptiva, eu acho que você, eu achei super receptiva, né? Esse papel, esse acolhimento, isso é importante, né? Sim, sim. Super acolhedora, desde as nossas conversas pelo WhatsApp, né? A gente... uma coisa que acontece muito quando duas mulheres empoderadas e maravilhosas se encontram, né? Às vezes acontece de ter uma certa competitividade, de falar, sei. E hoje em dia existe muito isso, né? Das Tem, mulheres mas competirem entre si, ao invés de se ajudarem, ajudarem, se juntarem. compartilharem, exatamente. Porque a gente vive uma época em que... Porque antes sempre teve, Sim. mas eu acho que hoje é mais aberto. As mulheres, elas são hostilizadas muitas vezes, né? A todo momento, só pelo simples fato de serem mulheres. Já aconteceu de, tipo, porque aqui eu sou o braço direito do Pex Diniz. Abaixo dele sou eu. E tem muitas coisas que ele nem põe a mão. É tudo comigo. E já aconteceu da pessoa às vezes falar assim, não quero ser atendido por uma mulher. Só que aí ele deu com os burros na água, porque a pessoa teve que ser atendida por mim, porque é por mim, é comigo, o negócio é comigo. Mas, às vezes a gente, no início, quando acontecia essas coisas, eu me sentia, tipo, pô, será que eu sou menos porque eu sou mulher? E hoje eu sei que não, que o problema não tá na pessoa, não tá em mim, tá na pessoa, Sim, é do né? outro, né? Às vezes é do outro mesmo. Sim, Essa questão que você está falando de tem mesmo essa questão, né, no ambiente de trabalho, no dia a dia, essas questões de competitividade, né? Às vezes a pessoa não elogia um trabalho do outro porque é mulher, porque é da mesma área, porque é isso. Eu já adoro elogiar, assim, as pessoas, até da também. beleza, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas eu acho que é uma insegurança, Sim, eu porque acho que era. a pessoa que é segura, ela tem o seu espaço, ela tem o seu lugar, né? Até porque não é que a outra quer compartilhar, que ela vai tirar ela quer tirar o espaço dela, não necessariamente, né? Isso não acontece. Claro que há pessoas que podem até acontecer isso, que queira mesmo estar no lugar do outro, mas eu acho que não é todo mundo que é assim. Eu acho Tem, que, tem pessoas que, né, por exemplo, que tem uma boa postura, uma boa índole, que não é o posicionamento, né? E eu acho que tem muito essa questão de insegurança que dá para notar, né? Porque a gente vê que tem gente que não elogia o trabalho, né? Não elogia alguma coisa que você faz, que parece que ela vai se sentir inferior, né? Acho que no geral, às vezes até é mais entre as mulheres, como você falou, né, do que entre os homens. Pode os acontecer homens entre os têm homens. esse, como é que é? Eu esqueci a palavra que eles usam muito, não é irmandade, Gente, esqueci a palavra, fugiu. Ah, Fraternidade. É. eu acho que eles têm menos isso, porque as mulheres já têm mais essa questão de. Não são todas, claro, tem gente que é maravilhosa, eu conheço pessoas Ah, maravilhosas, também, muitas. que não tem esse. E eu também não sou assim, jamais vou Também tirar o não. espaço do outro, tirar, né? Acho que É, quem conquistou o seu espaço, na sim, verdade, cada não um tem o precisa ter medo seu de perder, não. posicionamento, exatamente. Cada um tem a sua importância, cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu valor, né? A gente às vezes gosta de comparar alguma questão, né? Ou então que antes comparava, mas eu acho que cada pessoa tem a sua posição ali, né? Tem o E seu brilho. o seu brilho, a sua importância, o seu conhecimento. As pessoas não são iguais. É verdade, as pessoas não são iguais. Fabiana, nossa, olha, a nossa conversa foi tão boa que voou, né? Voou o Essa nosso conversa tempo. inicial aí que você, olha, podcast, eu vi, nem estava preparada, mas ela é a podcaster. Foi incrível, não foi? Eu Foi adorei. incrível. Gente, infelizmente a gente tá chegando na nossa reta final desse episódio. E se você conhece aquela mulher que precisa
se vestir de empoderamento. Manda para ela esse vídeo, compartilha, porque tudo que é bom a gente compartilha, né? E hoje foi mais do que bom, foi memorável. E clica aqui no sininho para não perder nenhum conteúdo de valor. E também não esquece de seguir a gente no nosso canal. E também seguir a nossa convidada nas redes sociais. Conta aí pra gente as suas redes. As minhas redes sociais, estão ali, né? Fabiana Meirelles 2. Fabiana Meirelles 2. Sigam a nossa convidada nas redes. E a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do nosso Virada Literária. E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá! Beijo! Até lá, beijos!